Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para uma mensagem nesse dia. Uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração para estar compartilhando com vocês. E essa palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 31. Vamos lá. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Até aqui, irmãos. Então, esse capítulo, ele tem como título aqui na minha introdução, a loucura de confiar no homem. Muitas vezes a gente passa dificuldades no nosso dia a dia, a gente pensa em deixar para trás a nossa fé e confiar nas coisas que a gente vê, como naquele tempo, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, e estava tudo bem, eles comemoraram com a saída, com a passagem do Mar Vermelho, comemoraram, fizeram festa, dançaram e tudo, mas logo a seguir veio as dificuldades, E aí eles começaram a reclamar de tudo, cada dia tinha uma queixa diferente, e até pensaram em voltar para o Egito, porque lá eles tinham o que eles precisavam, E ali no meio do deserto era muito mais difícil de ter aquela vida de um certo conforto que eles tinham antes. E aí, do jeito que a gente se encontra hoje, é a mesma coisa quando a gente decide levar uma vida em obediência a Deus e à palavra. A gente encontra muitas dificuldades nessa caminhada. A gente encontra pessoas que vão nos vai tentar nos desviar desse caminho, E a gente pensa às vezes em voltar ao que era antes. Eu não condeno ninguém quando pensa ou chega a pensar que quando estava no mundo podia fazer tantas coisas e hoje não pode mais. Só que hoje a nossa visão é outra. Nós não podemos pensar nisso mais. E nós precisamos lembrar de que quem tirou aquele povo do deserto, quem levou eles, não foi Moisés. O povo colocava a culpa em Moisés, mas não era Moisés que tinha libertado. Moisés foi só um instrumento do Senhor, e quem libertou verdadeiramente foi o Senhor, foi o nosso Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós não podemos colocar culpa em ninguém, nós precisamos confiar em Deus, porque é de Deus que vai vir a nossa libertação, a nossa segurança, o nosso conforto. Tudo que nós precisamos aqui nesse mundo, nós precisamos buscar somente em Deus. Não podemos, não devemos confiar no que o homem diz. E hoje, no período que a gente está vivendo, a gente vê muitas informações que vêm de todos os lados que confundem a nossa mente. Essas coisas, muitas vezes, tem levado muitas pessoas, muitos conhecidos nossos, a passar por momentos de depressão, de angústia. São tantas informações que vêm nos prejudicar, na verdade, E isso aí traz medo, traz insegurança, traz dúvidas ao nosso coração. Isso abala nossas estruturas, nos causa desânimo, dor,
e a gente até perde a esperança às vezes. E nós precisamos confiar em Deus. É dele que vem o nosso socorro. Quando isso acontece, gente, nós precisamos estar muito atentos, porque eu até estava olhando a questão da depressão hoje em dia. São 4 passos que levam a gente à depressão hoje. Primeiro passo, ouvir o que o mundo diz. O mundo diz muitas coisas, principalmente agora no período da pandemia, né? E tudo isso vai causar dúvidas e medo. Esse é o segundo passo, é a segunda coisa que acontece quando você dá ouvido às coisas que o homem diz. Vem a dúvida, vem o medo. E no meio disso tudo, se você não buscar socorro, a tendência é você fugir, é você se isolar, é não querer ouvir mais ninguém, não querer ouvir mais nada, se trancar no seu mundinho, se fechar, e isso aí vai trazer desilusão, que é o 4º passo, e vai te levar à depressão. E nós já sabemos como é triste essa realidade de quem vive uma depressão, de quem não consegue enxergar solução mais para os problemas que estão vivendo. E nós não queremos isso, nós não precisamos disso, porque nós temos em Deus o nosso ajudador e o nosso consolador. É dele que vem o nosso socorro e a nossa esperança. Então, quando eu vejo aqui no versículo 3, que diz assim, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne, não são espírito. Você consegue entender como é profundo isso? O quanto as pessoas buscam no homem uma solução, e não é assim. Os egípcios são homens e não Deus. Ou seja, as notícias que chegam até vocês, que vêm até nós todos os dias, vêm de homens, não vêm de Deus. A notícia de Deus é de esperança, é de salvação, é de conforto. E os seus cavalos, os cavalos são carne, não são espírito. E os homens, esses que trazem essas notícias até nós, eles são guiados por seus próprios interesses. Eles não são espírito. O que o espírito traz para nós é um conforto, é uma segurança, é uma paz que o mundo não explica. Por isso a gente não pode confiar na loucura dos homens, como está aqui no título desse capítulo. Nós precisamos ter a nossa fé firmada num Deus vivo, num Deus que nos fortalece todos os dias, num Deus que renova em nós a nossa esperança, num Deus que tem misericórdias para nós toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Entenderam? Então eu queria pedir que vocês meditassem nisso, e a partir de hoje que a nossa confiança esteja somente num Deus vivo, num Deus que pode nos livrar, nos guardar, nos proteger de todos esses males desse mundo. Amém?